Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos continuar a explicar sobre os povos indígenas, aqueles que a gente ainda não falou, certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, nesse capítulo, nós estamos comentando sobre os povos indígenas, certo? Que já estavam aqui, aproximadamente, né? Os historiadores acreditam que era uma estimativa de 8 milhões de pessoas que viviam aqui antes, né, dos portugueses chegarem, de diversas etnias, culturas, sociedades diferentes que criavam esses povos que hoje estão no território que denominamos como Brasil, que não tinha esse mesmo nome na época, certo? Hábitos, crenças, costumes, línguas, tudo isso completamente diferente. E aí nós temos a questão do tronco linguístico. Quem não lembra o que é isso? Um tronco linguístico, então, é aquilo que a gente comentou semana passada sobre ser a raiz de diversas línguas. Como o nosso tronco linguístico do português é o latim, assim como do espanhol, assim como de outras línguas. O tronco linguístico do inglês, dos Estados Unidos, por exemplo, é o latim? Não, é anglo-saxão. Então, é outro povo que fundou a origem ali da língua deles. O galês também foi o latim, tá? E aqui vocês têm alguns. Aí você pode perguntar. Os dois principais troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. Os variantes, né, da língua tupi, nós temos os guaranis, os tapajaras, os tupinambás, os guarijós e os tamoiós. Eita, tô gaguejando. Dentre esses, aqui vocês têm mais alguns, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Várias outras línguas aqui que acabou sendo cortado pelo slide, mas talvez quando vocês tiverem o slide dá para fragmentar isso. Para vocês olharem um pouco a imagem. Que mostra vários povos, né? Não só tupi, mas vários, porque ó, o G é do macro-G. Em compensação, os falantes macro-G são os povos, né? Bororo, Carajás, Caingangues e Xhouleng. Entre esses outros aqui que vocês estão vendo, né, no tronco linguístico, Crenacá, Guató, Ugé, Carajá, Machacali, Ricabazá, Ofaié e Até. E se a gente observar bem, alguma dessas. Desliguei meu áudio. Se você observar bem, alguma dessas comunidades, elas são bem conhecidas como os Ofaiés, os Guatós, os Bororo, são exatamente da nossa parte aqui, tá? Da nossa região no Centro-Oeste. Mas, professora, por que a gente conhece mais dos tupis? Peraí, gente, eu tô vendo aqui a sala de espera. Tá. Variedades de povos, né? Existiam muitas matrizes linguísticas além do macro-G e do tupi. É que essas duas foram as maiores, as principais. Outras variantes, nós temos o aruaque e os caraíba. E aí, eles também são falantes. Temos os terena, que são o povo daqui, né? Também. E os macuxis. Eita, nós. Difícil, né?
Sem falar que essas coisas que a gente está falando aqui, a maioria foram os portugueses que colocaram o nome, não era o nome original. Trocas de culturas. Trocas culturais entre grupos linguísticos, como, por exemplo, o Tupi com o Aruaque, formavam outros povos com culturas parecidas, né? Que eles criavam ali sua cultura, sua língua miscigenada entre as duas culturas. Trocas que geravam novas línguas e novas sociedades. E aí nós temos o povo Cocamã, que é um povo ali perto do Alto do Xingu. Variedade de povos. Povos tupis viviam na região litorânea. É que isso aqui vocês estão vendo o macro-G, né? Eu não achei nenhuma imagem tupi. Mas quase daqui a pouco aparece. Essa área aqui do litoral era onde vivia, enquanto o macro-G habitava o interior do continente. Ó, Mato Grosso do Sul aqui. Tá vendo que é muito mais fácil a gente ter acesso ao macro-G? Em compensação, existem muitos mais registros do povo tupi. Quando você ouve falar indígena, as pessoas às vezes já automaticamente pensam tupi-guarani, né? Que é um povo. Mas não define todas as características dos indígenas, né? Existem muitas mais registros dos tupis do que outras comunidades. Por que isso? Alguém sabe dizer? Vocês imaginam por que existia mais coisas ligadas à história do tupi do que do macro-G ou outros grupos? Não? Não é uma coisa muito difícil de entender, mas ó. Deixa eu passar aqui. Os povos tupis. Eu passei? Não. Os povos tupis. Ó aqui a Costa Tupi, tá? Chegaram aproximadamente a 5.000 anos nessa região, deslocando-se do Rio Negro, mais para o interior aqui do continente, né? Perto ali de Manaus, Amazonas, atingindo o Alto Madeira, em Rondônia, mais para baixo. Os povos tupis, a gente já vai explicar sobre isso que a gente estava perguntando. Os povos, vamos pensando enquanto isso. Os povos tupis, eles moravam em aldeias pequenas, cercadas por paliçadas, que são essas estacas, né? Garantindo aqui uma forma de proteção, que tinha aproximadamente 4 ou mais casas de sapé. Aqui uma casa de sapé para vocês. Ó, muito interessante. Aqui uma resposta, né? Muito fácil de pegar fogo, não? Era mesmo, mas as pessoas não botavam fogo como a gente bota hoje em dia, né? A resposta daquela pergunta que eu fiz. A pessoa respondeu aqui: porque os colonos portugueses somente se importavam com as informações dessa etnia nativa. Tem a ver com isso. Tupis. Eles construíam, então, as casas ao redor de uma praça central. Aqui vocês estão vendo atrás uma imagem de uma comunidade tupi. As casas eram chamadas de malocas. Às vezes a gente acha que toda casa de indígena é oca, né? Só que para eles eram as malocas. E tá vendo que ela não tem a mesma estrutura daquelas ocas que a gente está acostumado, que são mais redondinhas, né? Elas são maiores, parece um bicho bem grande. Um elefante deitado. Sei lá, tô viajando. Abrigavam as famílias, aproximadamente 40 pessoas cabiam dentro de cada maloca, então basicamente todo mundo ficava lá, os adultos, as crianças, todo mundo no mesmo cômodo. Algumas delas já tinham uma estrutura ali com redes, né, para pendurar e para dormir, outras não, as pessoas dormiam no chão mesmo, tá? A sociedade tupi era uma sociedade igualitária, a maioria delas, lembrando que então não tinha a ideia de propriedade privada. O que é meu é seu. Então, se você quiser entrar na minha casa, comer a minha comida, é nosso. Sabe aquele meme? Não é seu, é nosso? É tipo isso, tá? É tudo nosso. Então, um ajudando o outro. Porque se você constrói uma coisa e outra, se tudo isso é de todos, nós temos várias coisas. Melhor do que eu ter uma coisa e você ter outra. Assim todo mundo tem tudo. Meme comunista, sim, mas não tinha ideia ainda, né, do comunismo para o povo tupi. F pelo Pantera Negra. Voltando.
Sem propriedade... Eu tava lendo no chat, por isso que eu falei do F no chat aí, pelo Pantera Negra. Sem propriedade privada ou divisão. O que é meu é seu. Todo mundo trabalhava junto em um único objetivo, que era que todos tivessem tudo, tá? Sem distinção social, tomavam decisões coletivamente, então não tinha uma pessoa que ia mandar em todo mundo, ia definir ali como que a sociedade ia ser seguida. Não era assim. Normalmente, tomavam decisões coletivas, até poderia existir um conselho com as pessoas mais velhas, os anciões, por exemplo, das comunidades, mas eles não eram autoritários. Se a comunidade achasse que aquilo não era válido, então não seria, tá? Eles apenas liberavam ali para todo mundo. Então vamos mudar, vamos decidir aqui em conjunto, tá bom? Povos tupis, ele tinha uma divisão de trabalho baseada no sexo ou gênero, tá? Ou seja, homens e mulheres tinham trabalhos diferentes na sociedade tupi. O que eles produziam? Todo mundo. Objetos de uso pessoal, tá? Seus pertences. Por exemplo, um cesto para carregar comida, ou o que eles forem pegar, redes para dormir, arcos e flechas para caçar, ornamentos para usar em cerimônias. Então, colares, penas, adereços, ferramentas. Isso tanto homem quanto mulheres produziam. Mas ainda existia o papel tanto do homem quanto da mulher. O papel do homem era ligado à caça, pesca, defesa do território e preparo do terreno. Então, na época de plantio, eles iam preparar o terreno, normalmente roças mais para dentro da mata, porque assim proibia não deixava com que os ventos levassem os produtos que eles estavam plantando embora, tá? E eles ficavam mais ligados ali a encontrar alimento. Porque o povo tupi, quase todos eram seminômades, tá? Poucos deles eram fixados. Eles não tinham isso, até porque tinha a ver não só com a terra, que já tem uma grande função para o povo indígena, mas também com a questão da religião, que a gente já vai estudar. Mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças, preparar o alimento, cuidar do plantio, tanto de plantar, ajudar a plantar, quanto na colheita. A colheita basicamente era feita por mulheres, tá bom? E aí nós temos a colheita de mandioca, milho, batata doce, frutas, castanhas. Eles eram seminômades, nômades, então próximo a caçador-coletor, né? A ideia de que caça ali para se alimentar, consome ali, mas eles já tinham, não era caçador-coletor porque eles já tinham a ideia do plantio, tá? Já tinha dominado isso. Mas não ficava muito tempo na mesma região. Lembrando que as crianças também, se eu tenho um filho e você tem um filho, não sou eu que vou cuidar do meu filho, o filho também é nosso, então todo mundo cuida junto, todo mundo protege junto, todo mundo dá comida junto. Tem lugar para visitar, como a casa indígena. Então, aqui em Campo Grande, além das aldeias, né, que nós temos próximas, nós temos uma aldeia urbana em Campo Grande, que as pessoas podem ir lá visitar. Não, eu já fui na aldeia urbana, eu não entrei dentro da casa das pessoas, né? Porque que coisa chata. Imagina, eu vou virar e vou falar, eu vou entrar na sua casa para conhecer. Nada a ver, né? Mas na aldeia urbana ali você consegue ver muito da arquitetura, muito dos adereços. Eu tenho alguns objetos indígenas aqui. Na verdade, ficou nas caixas. Ainda não tirei tudo depois que eu mudei. Mas um dia eu mostro para vocês. Ou então, se você tiver a oportunidade de ir lá na aldeia urbana, é bem legal. Tem bastante coisa para vocês conhecerem. Assim como existe a Feira do Índio, que fica no Mercadão, naquela parte ali da frente, né? Tem uma representação que lembra uma oca. Ali tem mais comunidades terenas que vendem produtos que eles produzem na aldeia. Então, eles produzem na aldeia e vendem na cidade. A sociedade era bem unida. Hoje em dia, todos só pensam em si mesmos. Para qualquer sociedade, você está dizendo isso. O povo não entendeu o F no chat. As aldeias não eram permanentes, como a gente estava falando. Após se fixarem em um local por um período, os tupis desfaziam suas aldeias, então eles destruíam tudo e partiam em busca de novos territórios, tanto em busca de alimento, porque às vezes eles consumiram muito ali, eles não queriam estragar a terra, eles iam mudar, ou então deixar com que os animais que eles caçaram pudessem voltar para o território, né, se reproduzir, ter aquele tempo. A gente falou sobre isso, né, em geografia esse ano ainda, quando a gente estava na aula presencial.
quanto tinha a ver com a religião, que é isso aqui. Prestavam culto a espíritos e forças da natureza, era quem eles mais, os deuses que eles acreditavam eram ligados a forças da natureza. Deixa o carro do Pecolé passar. Mas, então, por exemplo, eles iam em busca de adoração dos espíritos. Tá calor, eu quero, eu também quero. Mas foi bem na hora da aula. Eles acreditavam também no mundo sobrenatural, repleto de seres, espíritos da natureza, como espíritos da água, espírito da floresta, e que seus parentes falecidos tinham ido para esse mundo espiritual. Dentre eles tinham o homem mais velho da aldeia, que era o pajé. O pajé ele cuidava tanto como intercessor entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou o mundo do sobrenatural, tá? Então ele entrava no estado de transe, que ele entrava ali. Vocês gostam bastante de falar sobre a lenda de Aang, né? Que mostra isso. O Aang mesmo, ele entra no mundo espiritual, que fala com espíritos, né, que já existiram antes. É uma ideia mais ou menos parecida. Então, ele intermediava entre os espíritos e os seres naturais, as pessoas, o que permitia também com que eles traçassem ali um caminho. O pajé também, ele é alguém que traz as tradições e a cultura do povo que eles estão inseridos. Por isso é que, recentemente, as pessoas têm ficado muito tristes, porque várias comunidades têm perdido seus pajés, que são pessoas mais velhas e carregam muito da cultura, né, que eles têm ali. Até estava pesquisando para vocês um negócio. Cadê a página? Deixa eu ver se eu já cheguei. Ah, não. Depois eu falo. É o cara da página 69. Pajé tem a função de interpretar, as vontades sobrenatural, curar doenças. Então ele tinha poderes de cura quando ele pegava objetos da natureza, né, plantas, e colocavam ali, espírito dos avatares. É uma ideia. Para vocês entenderem um pouco melhor, na verdade, se algum de vocês já assistiu O Irmão Urso, que é com certeza o melhor filme da Disney, vocês vão entender, porque no caso, ali ela tem, né, um pajé, ela é um pajé, ou tem um pajé ali, que ensina ou que intercede ali entre a comunidade e os espíritos da natureza. Que não são deuses, são apenas seres sobrenaturais que interferem ali no meio natural. Que também são adorados, tá? As vontades sobrenaturais curam os doentes, narram episódios mitológicos, então eles carregam a história e a cultura do seu povo. Por isso é que dá para entender bem na história do Irmão Urso. Quem já assistiu, vê que ela começa. Eu ia trazer uma parte do filme, mas esses dias bloquearam meu vídeo porque eu fiquei passando o vídeo para vocês em sala. Tururu. Então, essas crenças mitológicas, né? No início do Irmão Urso mesmo, ela vai pegar com os seres o avatar ou o totem, desculpa, não é avatar, o totem de cada pessoa que representa o seu espírito, né? E aí tem o urso, tem a águia e etc. Nossa, é um filme lindo. Sempre choro vendo esse filme. Choro horrores mesmo. E eles carregavam e contavam para as próximas gerações, tá? Tradições dos antepassados para a restante da comunidade. Então, eles carregavam ali a cultura. E é eles que transmitem a cultura para as próximas gerações. Com isso, existe a lenda do Guajupiá, que significa, em tupi, terra sem o mal. Eles acreditavam que é uma espécie de céu terrestre, para vocês entenderem mais fácil, mas um paraíso terrestre em que acreditavam na existência de uma que existia aqui na região específica. Então, um dos motivos pelo qual eles caminhavam de uma região para outra era porque eles acreditavam que uma hora eles iam chegar nesse Guajupiá, tá? Que é essa terra sem mal, onde os seres vivos e os mortos poderiam viver em harmonia. Pergunta aleatória. Você já assistiu Jojo? O que é isso? Não vi, não. Nossa, eles tinham muitas crenças, mas pode ser chamado de superstição?
Pode, mas é a cultura deles. Então, eles acreditavam que uma hora eles iam chegar nesse paraíso, tá? Que era acessível aos vivos, desde que a pessoa que o grupo conseguisse encontrar. Então, constantemente eles estavam ali em busca. Local de moradia dos ancestrais possibilitava o encontro com os mortos. Então, a terra sem mal, não precisavam temer a morte nessa região quando eles chegassem ali, não precisariam trabalhar, nem temer doenças, tudo seria apenas festas, como a ideia de um paraíso mesmo, né? Festas abundantes onde eles seriam apenas felizes eternamente. Com essa crença, podemos entender as migrações periódicas dos tupis, né? Motivadas pela busca do sagrado. Cultura tupi, ela foi transmitida oralmente, não desenvolveram uma escrita e tudo era preservado na memória deles. Então, que transmitia para a próxima geração oralmente e tudo vai passando ali de geração a geração. O Pantera morreu, triste afirmação. Eu sei. A gente já colocou F no chat aí por ele. Na verdade, eu chorei bastante. Eu gostava muito dele como pessoa, nossa, muito mesmo. Cultura tupi. Tradição oral, preservação de suas crenças, costumes, regras, saberes acumulados. Os seus anciões tinham grande respeito na aldeia, todo mundo acreditava muito no que ele falava. Mesmo cobrando para as gerações, foi se modificando, pois não seria possível ficar 100% igual. Mesmo falando para as próximas para as gerações, foi modificando. Sim, porque você entra em contato com outros grupos, né? Vai se modificando mesmo. Eles tinham, então, a manutenção dessas culturas o máximo possível. Conflitos entre as aldeias. A igualdade e o equilíbrio no interior das aldeias contrastavam com elas, como elas tratavam umas às outras. Ou seja, dentro era tudo de boa, mas fora, cada uma queria mandar mais que a outra, mesmo entre os tupis. A guerra era uma prática muito comum entre eles, tá? Era uma sociedade bem guerreira. E guerras que visavam a pilhagem, ou seja, acabar ali com a comunidade mesmo, com conquistas de território, eram relações, sempre com relações de poder, muitos povos capturados, prisioneiros para rituais antropofágicos. Os tupis, então, não eram todos, tá? Algumas comunidades praticavam antropofagia. Quem não sabe o que é isso, é aquela ideia de que se eu luto com você e eu mato você na luta, ou eu venço a luta, nós iremos dividir a sua carne e pegar aquilo que você tem de bom. A gente falou sobre antropofagia cultural quando a gente estudou em filosofia. Agora eu estou falando sobre antropofagia real, né? Então eles entendiam que, por exemplo, se você morreu na batalha comigo e eu venci, vocês tinham coisas boas para me passar. E eu vou receber isso quando eu comer a sua carne. Se era a sua força, se era o seu espírito bondoso, ou o que você tiver para me passar, eu vou receber desse jeito. São todas as comunidades que são antropofágicas? Não, óbvio que não. Antropofagia como mistura de espíritos? Não sei se espíritos, mas pelo menos de qualidade. Então, é que essa ideia de canibal, a pessoa às vezes tenta comer fisicamente o outro com o objetivo de comer a carne, né? Eles não tinham bem esse objetivo, não era para se saciar. Tô com fome, vou comer a carne do outro. Não era esse o objetivo. É uma forma de canibalismo, mas o objetivo é de honrar os seus lados positivos, já que você perdeu na guerra. Então, o povo G era bom em guerra, ele tinha maior território brasileiro. É que eram vários grupos, né? Diferentes, tupis. Ocupavam as regiões. Ah, tá. Outra coisa, a gente não terminei, né, de falar. Então, por que é que no meio disso tudo. Vou voltar aqui. Por que é, então, que os tupis é que tem mais registro? Porque eles ficavam na região da costa do país.
Os portugueses não ficaram lá mais de 100 anos apenas nessa área? Então, foram os indígenas que eles mais tiveram contato. Acabou que os jesuítas ou vários grupos escreveram sobre a cultura deles. Até hoje, a gente sabe muito mais sobre eles do que outros povos, porque a história achava, né, os historiadores não, mas as pessoas que viviam achavam que uma hora os indígenas iam desaparecer, porque iam misturar com os outros povos brasileiros. Então, depois de 1500 lá até 1500 e, sei lá, 80, 90, pararam de escrever sobre a cultura indígena. Por isso também a gente ficou com aquela ideia indígena de que indígena usa tanga, não pode andar de celular, não pode ter celular, não pode ter carro, não pode viajar de avião, não pode nada. Por quê? Porque a gente parou daquele pensamento que os portugueses tinham quando chegaram, que foram os primeiros registros. Mas, gente, a cultura muda, a gente vive falando isso. História de contato. Você conhece alguém, você muda um pouco, né? Então, qual é o problema? Eles tentam manter sua cultura, mas eles ainda vivem no século XXI. É como se os caras eles tirassem a energia vital, pegando seu poder e suas qualidades. Era o primeiro povo que apareceu. Sobre a energia vital, pode, se você entende assim, tudo bem. Tira por exemplo, até a força física. Digamos que você seja o guerreiro mais forte que tinha e ainda assim a gente conseguiu te vencer. Era repartido porque a sua força física seria valorizada entre a nossa comunidade agora. Galera, coloca o nome no chat que a aula tá acabando. Povos macro-G ocupavam as regiões do interior brasileiro, a gente já estudou sobre isso, regiões de montanhas e cerrados, né, as regiões próximas aqui, interior do Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, né? Vieram migrando das cordilheiras dos Andes, mais para cima. Algumas comunidades, né? O estilo de vida. Eram caçadores-coletores, outros já com práticas agrícolas, cultivavam feijão e milho, com aldeias de até 1000 pessoas, então tinham aldeias grandes, tá? Gente, para vocês terem uma ideia, a história macro-G é tão recente que, por exemplo, o Museu de Culturas Dom Bosco, lá na Parque das Nações Indígenas, tem o maior acervo escrito da cultura bororo do mundo. Então, vários pesquisadores até do mundo vêm pesquisar aqui no Mato Grosso do Sul sobre essa comunidade. Outra coisa, outros grupos que foram pesquisados por um cara muito conhecido, quem estuda história indígena, chamado Antônio Brandi. Ele faleceu um ano antes de eu entrar na faculdade, mas assim, faz pouco tempo. Ele era o maior pesquisador do mundo de história dos povos macro-G. Para você ver o quanto a história é recente do macro-G. O cara morreu faz 8 anos, 9 anos, entendeu? Vocês já eram vivos, já eram nascidos quando esse cara estava aí pesquisando. É uma história bem recente mesmo, diferente dos tupis, né, que desde o início já escreveram a história deles. Organizações complexas, dividiam-se em clãs, para cada clã fazer uma coisa, né, dentro da comunidade. Os membros deveriam exercer atividades que o diferenciassem dos demais membros da comunidade. A questão espiritual, a vida espiritual dos povos macro-G. Gente, isso é muito generalizado, tá? Porque cada povo era muito específico. Vocês podem conhecer mais quando tiverem a oportunidade de ir lá no museu, ou entra no ISA, que eu já falei várias vezes para vocês, que é aquele site de socioambiental, né? Que ensina sobre as culturas indígenas, tá? Aspecto religioso, responsável pelos rituais de cura, crença na... Peraí. Tá bom. Rituais de cura, crença na alma que habita o corpo, então eu já tinha uma ideia de que as pessoas tinham alma. Após a morte, a alma iria para a vida, ou a aldeia dos mortos, eles entendiam assim, né? Onde todos iriam se encontrar um dia. O pajé poderia abandonar seu corpo físico e ir até a terra dos espíritos. Alguns povos, né? Os Xoclenque, ou como eles se denominavam, botucudos. Hoje, no atual Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Moravam com paus traçados e amarras, então aquela estrutura de casa que são amarrados, né? Um pau no outro. Tá? Passavam outono e inverno nas florestas, alimentando-se de pinhão, e no verão ia para o vale, comendo insetos, fruta, mel, etc. Tá? Então eles migravam assim, dependendo do tipo de clima.
Eu tentei trazer imagens das comunidades, tá? Que a gente está falando. Caingangues, muito comum aqui também, mas oeste de Santa Catarina. Habitações temporárias. Gente, a aula tá acabando. Que se abrigavam para as caçadas, né? Nessas habitações. Então, construíam uma casa ali só para caçar. Praticavam a pesca, colhiam palmito e milho. Quem colocou o nome na chamada, gente? Quem não pôs, tá acabando. Não é bem uma fusão. É mais tipo, eu aprendo com você. Wesley, Daniel, Suelen. Só eles colocaram. Quem pôs antes, coloca agora. Antônio. O nome é chamada. João Vitor. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijo. Saudades. Muitas, muitas, muitas.